Vamos lá. Já estamos gravando. Então, em respeito ao tempo, e outras pessoas vão se unindo aí com a gente. Mais uma vez, eu dou as boas-vindas a mais esse encontro frente à jornada de conhecimento que eu e parceiros estamos promovendo com relação aos princípios de ESG. Eu sou a Roberta Garcia, eu sou sócia fundadora da consultoria Índigo, e a gente está aqui para liderar a segunda live de uma programação que a gente tem bastante interessante, bem rica, que vai, ao menos, a escala já tá determinada para os próximos 4 meses. Antes de mergulhar no tema de hoje, eu vou pedir a permissão para apresentar a Índigo para vocês. Nós somos uma consultoria comprometida com a excelência em ESG e também em gestão de processos. Os nossos serviços vocês podem conhecer melhor visitando as nossas redes sociais, também a nossa página. E complementando, é importante a gente ressaltar que como as nossas lives são fundamentais para expandir o conhecimento em ESG, a gente tem como objetivo, dentro dessas parcerias com especialistas que a gente está trazendo, realmente atuar como catalisadores de oportunidades e de conhecimento, porque ainda é uma agenda um pouco desconhecida em sua profundidade, né? Então, através desses encontros, a gente compartilha insights valiosos, práticas inovadoras, a gente cria realmente um programa de aprendizado contínuo, né? Isso não apenas fortalece a nossa compreensão dos conceitos de ESG, mas também os caminhos e possibilidades para parcerias estratégicas, impulsiona o crescimento, abre a cabeça para novos rumos, sobretudo, sustentáveis, né? Eu aproveito esse momento também para agradecer profundamente a Soraya e cumprimentar pelo seu tempo, pelo conteúdo que ela vai compartilhar com a gente hoje. Então, por favor, Soraya, fica à vontade em se apresentar e também, sobretudo, falar da Casa Novo Humano. Olá, bom, boa noite, boa tarde para todos. Eu estou aqui em Portugal, então para mim é boa noite. Olha, é um prazer enorme estar aqui fazendo parte desse grupo e dessa proposta, Roberta. Obrigada pela também a oportunidade de poder divulgar e de poder compartilhar as coisas que a gente acredita, né? E o meu tema é algo que eu acredito muito. Então, eu, Soraya Sacramento, sou aquela pessoa que super voltada para a transformação, né? Eu estou sempre buscando diariamente uma forma de me transformar na minha melhor versão. E aí, o que eu faço? Ou melhor, o que eu fiz? Eu desenvolvi a Casa Novo Humano justamente com o mesmo propósito que eu, ela se mistura comigo. É exatamente a proposta de transformar ou de criar, ou de gerar ferramentas que possam ajudar as pessoas a se transformarem, né? Porque eu só consigo transformar a mim mesmo, eu não consigo transformar ninguém. Cada um é que tenha a vontade ou não de seguir essa jornada, que não tem nada de fácil, mas eu diria que é bem prazerosa, né? Então, assim, a Casa Novo Humano é um espaço de troca, onde eu coloco o tema sustentabilidade e espiritualidade na pauta, e não é só troca, é também de dúvida, porque, na verdade, eu fiz a escolha de conversar sobre 2 temas que não têm uma verdade absoluta. Eles são temas que requerem aí um movimento interno, e cada um de nós, sendo seres totalmente distintos uns dos outros, os movimentos são diferentes. Então, não existe uma verdade absoluta sobre nenhum dos 2 temas. Mas, enfim, a Casa Novo Humano tem exatamente esse perfil, e por isso eu ofereço cursos, eu ofereço palestras, e sempre com esses temas. E uns workshops que eu estou fazendo, que eu acho muito interessante, que a ideia é quebrar esse paradigma de que sustentabilidade
fica dentro de uma empresa com 3 ou 4 pessoas falando sobre o assunto, de mostrar que sustentabilidade é algo que permeia a nossa vida diariamente, a minha e de qualquer um. Então, na verdade, eu falo de sustentabilidade, falo da espiritualidade, que é outra coisa que fica sempre dentro de uma caixinha que, na verdade, não representa, porque eu diria que seria uma ferramenta a religião e não exatamente a espiritualidade que eu falo. E, na verdade, esses dois temas, eles vão se permeando, eles vão se encontrando, mas eu acho que eles se encontram de acordo com cada um, com a proposta de cada um. E o que eu faço dentro desses workshops é falar, por exemplo, sobre yoga, sobre reiki, sobre danças, biodança, sobre cinema, e a gente vai quebrando os paradigmas e mostrando que a sustentabilidade é uma escolha que a gente faz diariamente. Você acorda, você vai fazer a sua escolha do que você quer para a tua vida, como é que você quer passar seu dia, como é que você quer contribuir dentro do seu padrão, né, dentro da sua proposta. Então, por isso, eu ofereço coisas meio distintas. E a gente também tem um podcast que vai ser bem interessante, que em março vai estar disponível aí. É um podcast diferente, que é assim, a conta não fecha. É bom a gente pensar. Bom, e é isso, por formação, eu sou engenheira civil, sou engenheira de segurança do trabalho, fiz engenharia legal também, e tenho fiz um MBA em gestão ambiental. E aí esse combo todo me deu uma oportunidade enorme de trabalhar bastante aí no Brasil, nesse país enorme, maravilhoso, que a gente tem alternativas, assim, muitas alternativas de trabalhar para pequenas, médias, grandes e enormes empresas. Eu só aprendi que é enorme porque depois que eu vim para cá, né? O que é esse nosso universo tão gigante. E também outros países da América Latina. E, bom, e assim, eu atravessei o Atlântico para fazer um mestrado. E aí depois eu conto um pouquinho para vocês sobre esse mestrado. É um mestrado em estudo do ambiente e sustentabilidade, que me moveu e me trouxe muitos insights interessantes, inclusive a Casa Novo Mundo. Maravilha. Eu imagino que a gente vai aqui descobrir muita coisa. Você começou a falar um pouco daquilo que eu tinha em mente de abordar. O que é que, de fato, tem a ver a espiritualidade com sustentabilidade? Ah, ok. Olha, então, quando eu atravessei o Atlântico e vim fazer esse mestrado, eu já vim com uma coisa na cabeça, que foi assim, as minhas experiências, né? 25 anos ou quase 30 de experiência com gestão para sustentabilidade ou de forma separada, né? Com os 3 pilares, ambiental, a parte social e a parte econômica. Mas, enfim, eu já vim com uma coisinha na cabeça que foi o seguinte: identificar dentro da minha atividade laboral, dos meus trabalhos enquanto consultora e auditora, um perfil meio que assim específico e não sei se é o perfil, mas talvez a reação da alta direção das empresas para as quais eu trabalhei, foram inúmeras e de todos os tamanhos. E engraçado, desde a empresa gigante até a empresa familiar, a reação era a mesma. As pessoas me contratavam para executar um trabalho sobre sustentabilidade, mas elas não sabiam o que elas estavam pedindo. Assim, na verdade, elas não tinham noção da abrangência do tema e das responsabilidades que esse tema traz e, principalmente, das oportunidades que essas pessoas tinham em mãos enquanto líderes, de poder fazer diferente, de poder fazer de uma forma melhor. Então, sempre foi um momento, esse momento inicial meio tenso para mim, porque eu tinha que quebrar esse paradigma com eles, sem que eles entendessem que eu estava tentando mostrar que a gente pode fazer brilhantes trabalhos, mesmo que seja de áreas separadas ou no conjunto, e que trazem, sim, eu diria que resultados fantásticos. Então, era sempre bem desafiador. E eu ficava pensando, gente, são pessoas tão bem formadas, com background tão, né, intenso e tal, por que será que elas não conseguem enxergar? Bom, e aí, quando eu vim fazer o mestrado, já vim com a intenção, né? Eu acho que esse problema está lá nos bancos da universidade.
e tal. Quer dizer, eu acho até que é da educação desde o início, mas aí a abrangência é muito grande, não dava para fazer uma pesquisa desse tamanho. Eu fiz a minha pesquisa, defendi a tese do papel das instituições de ensino superior na construção de um futuro sustentável. E óbvio que eu identifiquei que sim, a gente tem uma questão aí nessa coisa da universidade e do que ela se propõe até hoje. E aí entendi que as universidades não são, aliás, a gente não pode generalizar nada na vida, porque a gente perde quando generaliza, né? Então, tem universidades com outros motes, mas a maior parte, elas ainda trabalham dentro de um padrão que é o padrão que atendia o século passado e que atendeu desde o início do processo de industrialização, em que a gente tinha um formato de educação que era exatamente para uma esteira de produção. Então, assim, esse formato não mudou, de uma forma geral, não mudou. E aí eu entendi o seguinte: nossa, não mudou e ainda a gente tem que admitir, eu não posso garantir, porque eu não fiz um estudo, eu só fiz do ensino superior no mundo, mas eu posso garantir, assim, né, tipo, olhando para a situação, que esse problema é em todos os níveis da educação, porque, na verdade, a gente, dentro do padrão do capitalismo, foi importante para trazer a gente até aqui, definir uma educação que era padronizada, que definiu o que é normal. Normal, o que é normal? Normal é normalizar, é normatizar, é pôr regra, não é? Então, você pega e coloca todo mundo dentro de um normal que foi estipulado por alguém, em algum momento. Você pega e coloca todo mundo dentro de uma formalização, de uma forma mesmo. E aí, o que acontece? A gente nasce com talentos e desafios que são só nossos, que faz com que a gente seja especial e únicos no universo. E se a gente é única, porque a gente precisaria usar esses desafios e esses talentos para fazer parte do contexto e dar a nossa contribuição, certo? Mas quando a gente vai para essas caixinhas que a educação nos coloca, a gente perde essa essência e perde essa naturalidade. E quando a gente perde essa naturalidade e essa essência, a gente deixa de dar a nossa contribuição e a gente entra em crise muitas vezes, depois na idade adulta, com a gente mesmo, porque onde é que está a essência da gente? Onde é que ela ficou? Ela ficou nesse percurso todo da educação, né? E as universidades ainda não entenderam, para mim, a grande questão. Elas continuam buscando formar profissionais melhores do mundo e não se preocupam em formar profissionais melhores para o mundo. E aí, o que acontece? Você hoje não tem... Nós estamos no século XXI, com a inteligência artificial já comandando a vida da gente, mas com 50% da população mundial com fome. Então, não faz sentido o que a gente está fazendo. A gente tem algum atropelo nesse caminho. E se a gente tem um atropelo, é só sobre a educação que a gente está falando? Não, também tem outras coisas. Vamos descobrir onde que estão as outras coisas, né? E aí eu continuei, aí por minha conta, eu já tinha entregue a minha tese e tal, porque ela já tinha alcançado o objetivo. Mas eu continuei pensando como que eu poderia contribuir, o que eu precisaria pesquisar mais e olhar para poder dar o contexto que eu imagino que pudesse colaborar com esse momento que a gente está vivendo. E aí, nos meus olhares, nas minhas pesquisas, eu identifiquei uma coisa que eu super concordo, que é a definição de Hoffman para o ser humano, que a gente é composto por 4 inteligências: físico, mental, emocional e espiritual. E aí, olhando para isso, eu falei assim, ok, fui olhando todas as questões e identifiquei o seguinte, que a gente tem essas 4 inteligências de fato, mas a gente não tem, na verdade, o olhar para 3. A gente só tem olhar para 1, que é o olhar para a inteligência mental. Por quê? Porque é essa inteligência mental que nos trouxe até aqui, que fez com que a gente tivesse essa tecnologia toda, que a ciência, nossa, fizesse várias descobertas maravilhosas, inclusive, a medicina também. Se a gente tem hoje uma expectativa de vida maior, é em função disso tudo. Mas só que a gente abriu mão de 3 inteligências. E a gente só usou a mental porque é o que regeu toda essa proposta do capitalismo dentro da esteira de produção, né? Então, você tem que usar só o mental, você elimina todo o resto e você, na verdade, fica respondendo a quê?
Aí tem uma coisa, vocês lembram do gabarito, que é assim, quando a gente, né, tinha um gabarito que, aquele fatídico gabarito, que você fez a sua prova, não está igual o gabarito, ferrou, não ganha ponto. Então, na verdade, quando definiram a gente dentro desse padrão normal e desse formal, eles definiram gabaritos para a nossa vida. Eles definiram que as nossas respostas, para estarem estabelecidas dentro de um normal que a sociedade entende, tinha que ser igual ao gabarito. Olha só, a gente perdeu a oportunidade de ser criativo, a gente perdeu a oportunidade de olhar para um problema de várias formas, porque olha quantas pessoas, né, se o universo é composto por todos nós, quer dizer, a Terra, né, 7 bilhões, 8 bilhões de pessoas, 8 bilhões de pessoas diferentes, quanta coisa que a gente tem de diferente, né? Enfim, mas a gente tem um gabarito, se você não está dentro daquele gabarito, esquece, você está fora de qualquer possibilidade. Então, na verdade, a gente usou o mental para atender esse gabarito. E a gente abriu mão do resto. Ok. O que acontece? A gente abrir mão da inteligência física, a gente está pensando o seguinte, né? A inteligência física é aquela que faz com que o meu corpo responda sem eu pensar. Ele está aqui respirando, mas eu não estou falando, ei, respira, expira. Não, ele está aqui fazendo o trabalho dele e tal. Então, assim, ele tem vários mecanismos que são próprios. E a gente tem uma energia que a gente chama de energia vital, que a gente nasce com ela, aquela que a gente nasce com talento, com desafio e energia vital. Bom, com essa energia vital, a gente tem que conservá-la e tem que utilizar a energia do universo para poder mantê-la lá direitinho. E o que é a energia do universo? É o alimento, é o ar que a gente respira, é o sol que a gente pega, é a terra que a gente pisa, é toda a qualidade de vida que o nosso corpo deveria receber. Um alimento adequado, o descanso adequado, e, na verdade, a gente não está fazendo nada disso, né? A gente está atropelando isso direto. Então, se a gente atropela isso direto, óbvio que essa inteligência física, ela também fica atropelada, ela fica super atropelada. E, Soraya, dentro desse todo esse contexto que você deu, o que isso tem a ver com o ESG? Bom, peraí, que eu tenho que falar da emocional e da espiritual, senão a gente não cruza a informação. Porque, assim, aí o que acontece? Essa é a física. E a inteligência emocional é o coração, que a gente também esqueceu ele lá atrás, né? Só que o emocional, ele ainda deu a gente ainda começou a falar dele um pouco antes, nos anos 90, por causa do Goldman, porque ele fez aquele livro Inteligência Emocional, ele trouxe um pouco dessa pauta para as empresas, e a gente passou a olhar um pouquinho melhor, né? Agora, a espiritual, queridos, essa ficou dentro da caixinha total, ninguém olhou para ela, né? E aí, o que é o espiritual? Já que a gente está falando, não tem nada a ver com religião, o espiritual é exatamente a nossa conexão com o universo. E assim, porque o que aí, como é que eu faço essa ponte? Porque, assim, a sustentabilidade, para mim, é essa forma fluida e orgânica da gente lidar com a nossa energia, com a energia do coletivo e com a energia do universo. E o que é a espiritualidade? É a confiança, que em hebraico é igual a fé. É a confiança no universo. É a confiança nessa energia que está acima da gente e que comanda tudo. Que cada um dá seu nome, entendeu? E que até a ciência já entendeu que é fato. Não dá para a gente correr disso. Existe essa energia. E essa conexão, quem define somos nós. E cada um define da sua forma, da sua maneira. Por isso eu disse que a religião é uma ferramenta, é uma das. E cada um escolhe a sua ferramenta. Eu tenho as minhas próprias ferramentas. Eu sou mestre em Reiki, que isso me ajuda muito. Eu faço yoga, me ajuda muito. Eu faço biodança, me ajuda muito. Eu faço pilates, eu tomo sol, eu me alimento bem, eu durmo bem. Eu faço as coisas que eu posso dentro do meu combo para eu ter o maior equilíbrio que eu puder dentro dessas 4 inteligências, né? E aí, quando você me pergunta assim, né, da relação, a relação é exatamente essa. Não adianta eu trabalhar, porque o tema sustentabilidade, ele requer que você olhe para o todo, um olhar mais holístico. E o olhar holístico é esse, que você vai olhar o todo e entender a sua responsabilidade dentro desse contexto, né? E essa responsabilidade, ela requer que você olhe para o ambiente, para as pessoas com quem você trabalha e para o resultado econômico dessa história, que é o resultado econômico, ele precisaria ser horizontal, e não é como a gente vê, vertical, né? Longe disso.
Pois é, então, e o que você está me perguntando em relação ao ESG, na verdade, ou não, ASG, né, porque é ESG ou ASG. Eu te diria que sustentabilidade é o guarda-chuva, é a ideia maior, aonde você coloca exatamente o propósito de ser uma empresa ou de ser uma instituição, ou o que quer que seja, comprometida com o seu próprio futuro, comprometida com a sua permanência nessa terra. Isso é sustentabilidade. É permanência aqui porque nós somos humanos trabalhando com humanos para humanos. E nós somos uma espécie que está no topo da cadeia evolutiva. E a gente está nesse topo porque a gente tem inteligência e o poder de escolha. E a gente escolheu ser a espécie mais predadora da Terra. A gente está destruindo o nosso próprio espaço de sobrevivência. E estamos construindo algo completamente, para mim, eu não sei como é que vai ser isso, mas você destrói o que te foi oferecido e está construindo cidades que possam ter lá, digamos assim, sei lá, as nossas necessidades através de espelhos, de inteligência artificial, de tudo artificial, e matando o que é natural. Não sei como isso vai finalizar, não faço a mínima ideia. Mas, enfim, a sustentabilidade, para mim, é esse olhar de decência, esse olhar de respeito pela gente e pelo próximo, e pelo outro. Isso é sustentabilidade. Ah, mas isso é utópico numa empresa. Utópico se a pessoa não tiver a consciência de ser humano, e se ela estiver somente dentro desse topo como espécie que é a maior predadora da Terra. Bom, e o ESG, eles são critérios. É um critério que o mercado financeiro, há uns 10, 11 anos atrás, definiu para estabelecer assim, essa empresa ela é mais comprometida com a sustentabilidade. Por quê? Porque ela atende tais e tais critérios ambientais, tais e tais critérios sociais, tais e tais critérios de governança. Mas a sustentabilidade ela está acima disso ainda. Eu estou falando de critérios. E o que é importante dentro desses critérios? De novo, o mesmo fator. Se não tiver um ser humano gerindo esses indicadores, vai acontecer o que o próprio Larry Fink, que é o CEO da BlackRock, disse há pouco tempo atrás, há menos de um ano, que foi até bem polêmico, que ele falou assim, então, olha só, se continuarem agindo da forma como estão agindo com os indicadores, nada disso vai ser importante mais. Por quê? Porque as pessoas utilizam a energia de uma empresa, a energia, a cultura, a informação e tal, para driblar, para fazer greenwashing, para dizer coisas que não são verdadeiras. Então, continuam degradando, continuam sendo predadores dessa terra, ainda mentem para as pessoas de uma forma absurda. Porque o que acontece? Quando eu estou falando da sustentabilidade total, quando você atende às questões ambientais, sociais e econômicas, que você traz um produto ou um serviço para o mercado que não deixe um rastro de destruição. Essa é a sustentabilidade. Aí as pessoas às vezes me perguntam, mas como é que eu vou saber como fazer isso, aquilo? Se você for um ser humano e tiver as informações ou quiser consultar, tem todas as informações em todos os lugares. Você só precisa ser um ser humano. Como é que você se transforma em um ser humano? No momento que você conseguir entender que você tem 4 inteligências e que você não tem, que só ter, e você precisa ser, aí talvez você consiga atender a esses requisitos, né? E você comentou em 2 pontos aí das suas falas, você comentou coisas que têm muito a ver com isso que, primeiro, a questão da distância que a gente cria com a nossa essência, e o resultado disso que você está falando agora, quando as pessoas passam, sim, por uma lavagem cerebral, né, a gente que passou por grandes organizações, inclusive, a gente sabe que você fala, inclusive, você traz para o seu dia a dia o próprio dicionário da empresa, né? Os jargões, etc. E
E o que a gente mais vê hoje são as pessoas com uma certa crise existencial quando elas saem desse cenário, porque elas estão totalmente desconectadas das outras fatias da pizza, né? Eu brinco, ela, ela, ela tá sem fé, ela tá sem cuidar do corpo, ela tá sem fazer bem o seu social, porque entra numa questão automática, começa a fazer coisas porque vem metas das organizações que a pessoa, por todas as formações internacionais que ela possa ter, ela não sabe por que ela está fazendo. Ela sabe que ela tem que entregar um indicador, né? Então, acho que, pegando esse gancho, eu gostaria de reforçar que ESG, de toda forma, é uma ferramenta, né, que ajuda toda e qualquer empresa que ela tenha um futuro sustentável, sólido e de longo prazo, né? A gente não está aqui falando de ações estritamente ambientais, ou estritamente sociais, ou ativismos, ou programas de doação, uma série de coisas que aqui, especificamente nessa conversa, a gente está falando daquilo que toca a nós como indivíduos e como nós tocamos a organização onde a gente trabalha, como essa organização toca a comunidade, como é que a gente começa a fazer um efeito cebola, né, nesse desenho. E o contraponto disso que você falou é o que a gente vê hoje, as pessoas desconectadas, fazendo coisas que não sabem o porquê, né? Sim. Você fala muito de uma metodologia que você, dentro da Casa Novo Humano, desenvolveu para trabalhar esse conceito nas pessoas, né? Que é o método GAS. Você pode falar para a gente disso? Como é que a gente pega toda essa informação, junta nesse método, e o que é esse método? Qual é o benefício que ele traz para o indivíduo e também para as organizações, para a sociedade? Então, olha só, nada que eu fizer vai levar benefício para ninguém. Quem faz o benefício é a própria pessoa, se ela quiser usar da forma adequada. Então, na verdade, quando eu falo um método, é uma forma que eu tenho de mostrar para as pessoas a relação da sustentabilidade com a espiritualidade. Aí eu criei o GAS, por quê? É gerir, agir e ser. E o que é o gás, né? Gás é um movimento. Então, assim, é um movimento interno. A proposta é que você faça um movimento interno capaz de impulsionar a sua vida pessoal e profissional. Então, assim, quando eu falo de impulsionar a vida pessoal e profissional, é sempre no caminho para a prosperidade, para a abundância, que a gente deveria viver sempre dentro dessa proposta de abundância e de prosperidade, né? E com esse lucro horizontal, onde a gente não deixa rastro, onde você não fica com burnout, onde você não deixa a sua família sem a sua presença, em que você não acaba com a sua saúde, enfim. E aí, como é que funciona o gerir, né? O G do gerir e o A, que é a ação, e o ser, que está aqui embaixo, é que, como eu não tenho a figura, eu estou tentando fazer aqui. Eu faço da seguinte forma, que a sua vida ela deve ser gerida e você deve agir conforme a sua gestão. Só que essa gestão e essa ação, elas estão baseadas no ser. E esse ser é baseado nas 4 inteligências. É o fato de você aprender quem você é você resgatar quem você é, através das suas 4 inteligências e daquelas ferramentas que você escolher como sendo o seu caminho para você se redescobrir enquanto ser humano. E aí, quando você consegue descobrir aqui qual é a sua base, porque sem base a gente não faz nada. Então, quando você consegue descobrir aqui a sua base, você vai definir, sabe aqueles talentos, aqueles desafios que eu falei? Você vai descobrir quais são. E no momento que você descobre quais são,
você pode fazer uma gestão igual a gente faz para uma empresa. A gente planeja, a gente sabe onde a gente quer chegar, a gente dá prazo, a gente identifica como que a gente vai fazer esse percurso, e aí a gente vai agir de acordo com todos esses steps para você poder o quê? Ser aquilo que você veio para ser. E quando você é aquilo que você veio para ser, você é um excelente profissional, você é um excelente pai, uma excelente mãe, um excelente amigo, excelente tudo, porque você está excelente com você. E quando a gente está excelente com a gente passa isso para o entorno. Por isso que às vezes fala assim, mas o que você espera desse seu movimento, Soraya? É assim, se eu conseguir sensibilizar uma pessoa que vem aqui na minha casa me visitar, para mim já está bom. É a minha energia que já mudou alguma coisa. Então, não tem essa expectativa de mudar o mundo. Não, é assim, essa posição do gás me faz entender que eu também tenho as minhas limitações, mas eu sei gerir o meu gás interno para dar esse movimento, para que a minha vida seja uma vida muito bacana. Bacana porque ela está baseada no meu próprio ser, e eu estou gerindo e estou agindo para que esse ser possa ser beneficiado, digamos assim. Né? Então, quando eu faço essa ponte com a sustentabilidade, é simples. A sustentabilidade a gente, né, vai representar pela interseção entre, por exemplo, social, ambiental e econômico. Aquele meiozinho é a interseção, não é? Bom, ok, essa é a sustentabilidade. É o que a gente gostaria de alcançar dentro da empresa. Agora, a gente quem? Os seres humanos, porque a empresa ela não existe, o CNPJ é só um número, você existe, quem faz a empresa é você. Então, todo esse movimento é para dizer o seguinte, que essa sustentabilidade é assim, ó, humanos trabalhando com humanos para humanos. O que eu preciso mudar e melhorar? Humanos, que está aqui dentro do quê? Do gás. É exatamente a sua melhora, a melhora do seu comportamento. No momento que você virar algo ser humano, você consegue chegar aqui e fazer o seu trabalho. Você vai conseguir chegar aqui e identificar, eu não quero trabalhar para essa empresa, porque essa empresa não é séria. Eu não vou colocar a minha energia aqui, porque energia é muito sério, é muito importante. A energia é o meu ser, é a minha essência. Eu não vou pegar e desperdiçar a minha energia vital para dar para essa empresa. Aí você pode me dizer, mas Soraya, você está viajando, né? Como é que eu vou fazer? Vou ficar sem trabalho? Não. Se você tiver com a sua base sólida, você vai saber onde você vai trabalhar, você vai descobrir como você vai fazer, e você não vai se submeter, porque essa é a grande questão. Se a gente conseguir chegar nesse patamar, a gente não se submete, a gente não elege quem não deve, a gente não se submete a regras que são acima daquilo que a gente pode aguentar, a gente vai parar de pensar que assim, yes, we can, e aí faz tudo, eu mesma vou cobrar de mim mesma que eu seja melhor do que eu posso. Entendeu? Eu vou ficar competindo comigo mesmo o tempo inteiro para ser melhor, 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 para atender essas demandas loucas de que você tem que ter isso, tem que ter aquilo, você precisa de uma casa assim, de um carro assado, de viajar, disso e aquilo. Enfim, eu acho que o gás tem exatamente esse propósito. E eu vou dar um pequeno exemplo bobo, mas que eu acho que chama atenção. Para mim, lembra há anos atrás, quando lá em São Paulo, lá que eu ia falar lá, né? Mas tem vocês aí em São Paulo, né? Quando em São Paulo definiram as placas de carro par e ímpar. Rodízio. Rodízio, isso. E o rodízio, qual era a finalidade do rodízio? Você é de São Paulo, né, Roberta? Qual era a finalidade? Era para diminuir a questão do trânsito e também, basicamente, ajudar na questão do tráfego. Mas não tinha necessariamente um apelo ambiental. Não tinha. Não tinha. Então, vamos lá. Duas coisas. Primeiro que a regra, se não tinha um apelo ambiental claro, ela facilitava para ajudar. Era uma ajuda. Por quê? Porque aí você vai ter menos emissão. Ok. O que os paulistas, classe média, fizeram?
Comprar um outro carro. Vários carros, exatamente. Aí a gente tem uma realidade como... eu também acho, Laura, que tinha, sim, tá? Relação com as emissões, pelo que eu me lembro, mas eu não tenho certeza absoluta. Mas depois a gente consulta o chefe Google, ele vai contar para a gente, com certeza. Bom, mas aí o que acontece? Isso é para trazer uma outra pauta aqui que eu acho importantíssima dentro desse contexto. Eu outro dia apresentei, não vou lembrar 100% das relações, mas assim... Era um gráfico que mostra as nossas desigualdades ambientais. A utilização do recurso natural, dos recursos naturais, a partir da propriedade. Aquele banco francês que faz esse tipo de comparação e usa uns indicadores maravilhosos. E aí eu olhei para aquilo até para mostrar, para conversar num workshop que eu estava fazendo. Seguinte, 1% da população é milionária. Esse 1% utiliza 46%, ou 49%, não me lembro, das riquezas naturais. 11% são classe média. Utilizam 39% dos recursos naturais. 55% são muito pobres. Utiliza 1% das riquezas naturais. Essa conta não fecha, isso não pode dar certo. Isso não pode dar certo, não tem como dar certo, entendeu? Porque, assim, aí se a gente conclui também uma outra questão, hoje, para a gente manter essa economia linear, absurdamente linear ainda, mesmo com todo o movimento da economia circular, a gente está engatinhando, continua na linear, que é aquela falta de respeito, pega no meio ambiente, faz tudo errado aqui no meio, ainda joga depois que acaba de consumir, joga lá, e não tem lá, né? Tudo volta para a gente. Mas, além disso, a gente tem que lembrar o quê? Que para a gente manter esse consumo que a gente tem hoje, esse comportamento que a gente tem hoje, a gente precisa de 1,7 planetas. Lembrando que mais de 50% da população não está dentro desse contexto. Nós é que estamos dentro desse contexto. Ou seja, de novo, é preciso reinventar o ser humano, é preciso que ele entenda que nós, ele não, aí a gente tem que trazer para a gente, cada um de nós saia daqui com o compromisso de que, sim, a responsabilidade por essas mudanças é de cada um de nós. Não tem governo sozinho, não tem empresa, porque a empresa somos nós, não tem nada. Quem vai definir isso é o nosso bolso com aquilo que a gente consome, são as nossas escolhas de governantes, porque a gente pode escolher melhor, são os nossos posicionamentos quando eles não cumprem com aquilo que eles se propuseram fazer e você votou neles. Enfim, é o nosso comportamento, são as nossas atitudes, que depende de quê? Desse equilíbrio, de você ser humano, de você ter essa visão da sua responsabilidade, das suas possibilidades, do seu respeito, enfim, de tudo que permeia as nossas escolhas. Somos inteligentes, fazemos escolhas. É possível ainda fazer escolhas boas, a gente pode arregaçar as mangas e começar a mudar essa história, mudar esses resultados, né? Seria isso. E o GÁS tem essa proposta. Super. Vejo que tem várias perguntas aqui no chat, e a gente também está na reta final do nosso tempo. Deixa eu abrir aqui para a gente ver as perguntas. Vamos lá. Maurício pergunta se existem práticas espirituais específicas que podem nos ajudar a nos reconectar com a natureza e promover responsabilidade ambiental? Olha só, Maurício, eu tenho muitas restrições em falar regras assim, tipo, faz isso ou faz aquilo. Eu acho que nós temos, a primeira coisa, a gente precisa ter uma relação com a gente mesmo, de fazer um certo silêncio e de ouvir
a nossa voz interna, e ela vai dizer para a gente o que é para fazer, se é para fazer isso ou aquilo, qual é a sua inclinação. As coisas que eu faço, não é qualquer um que gosta, né? Assim, de repente, tem pessoas que fazem outras coisas diferentes. Agora, hoje, a gente tem zilhões de alternativas, zilhões. Eu escolhi, e eu diria que o Reiki foi muito especial na minha vida. Eu faço essa ponte, faço palestras aqui em Portugal de Reiki e sustentabilidade, e a pegada é perfeita. Assim, para mim, foi sabe, fez assim, uma luvinha, entrou certinho, tipo isso. Mas eu acho que tem gente que consegue se conectar correndo, eu não consigo. Então, as práticas, elas são muito, assim, pessoais. Eu preciso, por exemplo, aqui perto da minha casa tem um local, eu até fiz no Instagram, e, aliás, gente, se vocês quiserem ver o que eu faço, Casa Novo Humano no Instagram, e o site é casanovohumano.com. Mas, enfim, chama Tapada das Necessidades, é um lugar aqui pertinho da minha casa que é super natural. Ele, século XVIII, as coisas e tal, e muitos animaizinhos soltos, não tem nenhuma conservação, mas eu preciso sempre de ir lá e ficar no meio daquelas árvores, de andar no meio de árvore, eu preciso disso. Tem gente que precisa do mar, eu preciso mais da terra e das árvores. Eu e árvore temos uma afetividade grande, elas me transformam, então eu preciso delas para sentir, para me sentir mais leve e tal. Enfim, eu acho que cada um faz de um jeito, né? Às vezes um mergulho, as coisas são simples, sabe, Maurício? Muito simples. Um mergulho de manhã no mar, para quem gosta, resolve o problema, né? Temos aqui outra pergunta. Não sei se eu respondi, mas assim, é porque eu não acho que tem regrinha, eu acho que tem que ser muito natural, tá bom? Como podemos inspirar mais as pessoas a adotar um estilo de vida sustentável através da espiritualidade? Eu acho que o primeiro passo é você ser isso. No momento que você inspira os outros. Então, assim, se transforma, busca o seu caminho. O seu caminho enquanto ser humano, a sua espiritualidade, que ela esteja, né, aflorada, você pode ter certeza absoluta que você não precisa abrir a boca, só o seu comportamento já muda um monte de coisa no seu entorno, muda a energia, muda a vontade que você tem de coisas que, de repente, você vai deixar de ter, que eu noto isso muito claramente comigo, que deixa de ter importância porque você passa a entender que nada disso vai fazer diferença nenhuma. Então, você passa a ter um contato, sei lá, uma leveza que você acaba transmitindo isso para os outros. E não tem nada melhor do que exemplo, pelo menos na minha opinião. Eu acho que o que mais ensina, o que mais transforma é o próprio exemplo. E outra coisa, quando eu comecei aqui, eu falei para vocês, né? Eu não tenho nenhuma intenção de transformar ninguém. Eu posso ajudar dando a minha experiência com o meu processo de transformação, porque cada um só consegue se transformar. E quando consegue transformar o outro, é impossível, porque depende dele, tem que ser de dentro para fora. Agora, a sua experiência pode fazer diferença. E tem a ver com a próxima pergunta, que fala: a busca incessante pelo conhecimento, pelo crescimento econômico, é compatível com uma abordagem espiritual para a sustentabilidade, ou devemos questionar a própria noção de crescimento constante? Eu acho que a gente deve questionar a própria noção de crescimento constante. Quando a gente descobre que a gente ter não faz diferença nenhuma, que no dia que você morre, no seu caixão só cabe você, você passa a lembrar que é o seguinte, tudo isso vai ficar onde? Então, vamos ver o que eu preciso mesmo? Vamos ver se o que eu preciso eu estou conseguindo, estou conquistando da forma adequada, com respeito ao ambiente, com respeito ao meu próximo, com respeito ao lucro que não pode deixar, né, o rastro de estrago. Enfim, eu acho que a gente passa a analisar o que é importante de fato. E dentro desse contexto que eu falei, da gente precisar de 1,7 planetas para a gente manter a vida da gente do jeito que a gente está acostumado aqui,
Óbvio que todos nós temos que repensar essa questão, óbvio. Não dá para a gente querer consumir do jeito que a gente faz. Quer dizer, eu estou colocando a gente só para ser educada, porque eu já não faço há muito tempo. Tipo assim, quando você vai comprar uma roupa, você vai olhar se você precisa de fato daquela roupa, ou você está naquele mote ainda de que tem que ter roupa nova para tudo. Chique é repetir roupa, é ter roupa há 20, 30 anos, senão acho que você não engordou. Brincadeiras à parte, é só uma brincadeira. Mas eu acho que a gente precisa ter muita atenção com essa questão do consumo, muito. O capitalismo... Especialmente nessa semana, né, que as pessoas ficam enlouquecidas por Black Friday. Quem é que pode com isso? Assim, isso dói meu coração, no sentido assim, do que o capitalismo faz, e como... E aí, de novo, mas o capitalismo existe por quê? Porque a gente alimenta ele, porque ele que foi criado pela gente, a gente alimenta e de novo, a gente cria problema, a gente tem que solucionar. Então, na verdade, a gente veio criando vários problemas. E aí, várias soluções também a gente criou. Nossa, a gente criou muita coisa boa. Vamos combinar e não vamos pensar que a gente também é esse crápula, né? A gente fez muita coisa boa. Mas a gente está precisando repensar também os nossos conceitos, né? E ver como é que a gente pode ser melhor um pouco, porque a gente já está bem mais adiantado agora, né? Tem um comentário aqui, uma contribuição, quando a gente estava falando dos indicadores, aqui falando que essa semana saiu um indicador de que a população 1% mais rica do planeta foi responsável por emitir CO2 proporcionalmente aos 66% da população mais pobre. Sim, isso retrata a desigualdade e a utilização dos recursos. Soraya, exato. Como você acha que a gente consegue reduzir essa desigualdade? Olha, conscientizando essa parcela que mais degrada? Qual a tua opinião? Não, peraí, assim, parcela que degrada, não é quem está precisando de dinheiro que degrada. Na verdade, nós é que degradamos tudo e deixamos eles chupando, né, o dedo, porque eles estão... você tem um número de 66% da degradação a partir de 1% de rico. E a gente deixou todo o resto pobre, né? Quer dizer, todo o resto não, mas que tem a classe média também, né? 1% só da população, ela consegue fazer esse estrago todo. O que a gente tem que fazer? O que a gente teria que fazer, né? Então, vamos lá, é só 1%, não é? Então, tem 99% que pode se rebelar, não pode? Então, vamos fazer isso. Vamos mostrar para eles que eles não estão certos, que eles não podem fazer isso com a gente. A gente não pode permitir. Mas como é que você faz isso? Esse 1% vende um monte de coisa que você compra, esse 1% te oferece um monte de conforto que você usa. Aí o que você tem que fazer? Você tem que abrir mão disso. Você tem que abrir mão disso. Se você vira as costas e não consome, o que vai acontecer? Hoje eu vi um negócio também no Rio de Janeiro, que assim, foi o André Trigueiro que estava na reportagem falando sobre a Barra da Tijuca, Recreio, aquela região, que os quiosques, que eram quiosquinhos e tal, viraram grandes restaurantes, entraram pela Restinga, utilizando a areia e tal. Ok, tudo errado. Tudo errado. Ninguém responde, a prefeitura não toma providência, a fiscalização faz a fiscalização, mas não cobra, aí porque passa por cima, enfim, aquelas coisas que a gente já conhece. Mas vem cá, esses restaurantes ficam vazios? De jeito nenhum. E se ficar? É uma forma de você mostrar... É bem o propósito, né? É claro, gente, a gente precisa arregaçar as mangas e fazer sem gritaria, fazer com inteligência. Se eles estão abusando do que é de todo mundo, vira as costas e não entra mais. Não consome. O Black Friday, não comprem. Mas o pobre vai lá comprar. Tem razão, você comprou por ele, agora deixa ele comprar, ué. Né? Você consumiu tudo dele, e ele, coitado, ficou lá a ver navios, agora deixa ele. E você não tem discernimento? Porque, assim, a gente tem que assumir que se a gente tem mais discernimento, a gente tem mais responsabilidade. Isso é óbvio. Quanto mais a gente aprende, mais a gente tem responsabilidade. Acho que você vai provocar uma crise de reflexão nessa noite aqui.
Tomara, viu? Porque eu também fico reflexiva. Eu sou reflexiva pra caramba. Eu vou fazer uma coisa, eu fico pensando, gente, mas isso aí, será que isso está certo? Tipo, eu tenho que ir para o Brasil, eu tenho que comprar passagem. Aí você olha e fala assim, como vai ser minha pegada ecológica nessa história, né? Porque eu vou ter que ir, não tem jeito, eu vou a nado, não sei nem nadar, não posso ir, não sei o que, Paraná. Quero ver minha família, quero isso, quero aquilo. Bom, mas você tem uma forma. Aí eu falei que a gente pode pagar, tem várias empresas aéreas que você paga para fazer o seu carbono neutro. Aí me perguntaram assim, mas você acredita nisso? Eu falei assim, olha só, eu vou fazer a minha parte. Se a empresa não está fazendo a dela, eu não tenho como garantir. Eu até olho se tem indicador, eu olho se tem acompanhamento, mas eu não tenho como garantir. Agora, eu vou fazer minha parte. Eu vou sair com a minha consciência um pouquinho mais tranquila. Estamos nos minutos finais, eu queria só vi que já revisamos as perguntas do chat, mas simplesmente abrir rapidinho para alguém que queira fazer algum comentário ou pergunta ao vivo, fica à vontade. Silêncio? Sem perguntas? Não, eu quero fazer um comentário. Primeiro, parabenizar essa dupla, né? Que são temas que a gente vai ter que martelar até entrar na cabeça das pessoas, né? Como a Soraya falou, vai ter que ser na marra, né? 99% não podem se calar mediante uma população diferente. Eu vou discordar da Soraya concordando. Posso, Soraya, discordar concordando? Verdade. Não, mas o que é o discordar concordando, né? Eu acredito que sim, somos capazes de mudar o outro. Eu entendi o que você falou, que um outro tem que tomar a decisão, mas eu acho que muita gente não consegue tomar a decisão se não tiver alguém, né, que ou mentore, ou oriente, ou ensine, ou passe alguma informação que ele desconheça. Talvez a mudança venha por autodesconhecimento do que até por falta de vontade. Então, eu acredito que você, até quando fala, né, a sua energia muda o outro, eu acredito nisso. Por isso que é discordar concordando, né? Que você, em vários momentos, falou que a gente pode mudar o outro. Lógico que ele tem que querer, mas eu falo que eu, na minha vida, fui mudado por uma série de líderes, professores, amigos que eu tive. Eu falo que eles foram a mudança na minha vida, né? Mesmo eu querendo, talvez se não tivesse cruzado com essas pessoas, mesmo querendo, não conseguiria mudar. Mas aí tem uma questão, Alexandre. Quando você quer, você atrai. E aí você aprendeu porque você estava aberto para isso. Eu posso sair falando. Se a pessoa não tiver receptiva, não acontece nada. Eu concordo. Se ela não quer, não acontece nada. Mas a gente tem Por isso que a transformação está na tua mão. Eu aprendi muito com muita gente também, porque eu quis. Porque sim, não. Então, por isso que eu estou falando, é discordando, concordando. Eu acho que tem muita gente que quer, mas não tem acesso às informações, e quando a gente passa na vida dessas pessoas, a gente causa uma transformação muito bacana, junto com o querer dela, né? Sim. Enfim, não sabia que existe a possibilidade de comprar uma passagem aérea usando o carbono zero. Isso para mim é uma novidade. Você paga uma taxa. Né? Você pode pagar uma taxazinha lá, e até de ônibus aqui também. Tem alguns que tem. E eu acho que, eu não sei, no Brasil eu não sei te dizer se tem. Eu vou pesquisar, me interessou. E só enfim, finalizando aí o parabenização para vocês aí, eu percebo que aparentemente não, mas as empresas estão muito mais abertas à espiritualidade, ao conceito de espiritualidade do que já tiveram no passado. É que a gente fica olhando essas notícias ruins e acha que está tudo piorando. Eu vou na contramão, eu acho que está tudo melhorando. Mas é uma melhora, infelizmente, numa quantidade pequena ainda de pessoas. A velocidade é curta, né? É curta, E quando eu vou nas empresas, hoje já é permitido falar sobre energia, sobre espiritualidade, sobre alto astral, sobre uma série de tabus que no passado não eram permitidos. Então, minha gratidão pelo evento de vocês, eu assisti inteirinho, quis falar porque agora tem que sair, porque tem o Thanksgiving das minhas filhas, exatamente hoje, e elas vão fazer apresentações na escola, então eu vou sair correndo, mas eu adorei, parabéns pela dupla aí, porque foram
Perguntas sensacionais e respostas sensacionais. Aprendi muito com vocês hoje. Gratidão, Ale. Lembra aí, depois a gente conversa sobre a teoria U. A teoria U tem sido usada pelas empresas e a base dela é exatamente esse equilíbrio das 4 inteligências. Maravilha. Mais alguma pergunta ao vivo? Rob, não é nem, na verdade, uma pergunta, é mais um agradecimento pela oportunidade. Eu acho que foi fantástico poder ouvir da Soraya um pouco desse fundamento de você ser, né? E a partir do ser, você começa a influenciar outras pessoas. E às vezes no dia a dia, a gente esquece que dentro da empresa a gente é pessoas fazendo coisas para pessoas. Então, se a gente conseguir trazer um pouco desse comportamento do ser, talvez seja aí que dentro das empresas nasça o movimento da gente se influenciar a pensar diferente sobre sustentabilidade, né? Então foi fantástico e vou me inteirar muito mais sobre isso e muito importante trazer, né, Rob, ela, né, a Soraya como figura que talvez possa trazer esse movimento para nós, né? Sem dúvida. Eu acho que quanto mais a gente propaga isso, né, mais a gente traz pessoas que conhecem, que provoquem, né, o que a gente está fazendo aqui é um bate-papo que gera provocação, Sim. Né, é aquilo, a gente está aqui unido por um mesmo tema, e agora nós somos agentes propagadores disso no ambiente que a gente pisar, né, Sim. Então, isso é muito bacana. Obrigada pelo teu tempo de estar com a gente. Vejo aqui comentários da Rose e da Laura, agradecendo também pela sessão, várias pessoas aqui agradecendo, e de verdade, em nome da Índigo, em nome da Casa Novo Humano, nós agradecemos pelo tempo de vocês, pelas contribuições, como eu disse no começo, a gente tem aí outros tantos assuntos para explorar nos próximos meses, e eu acho que, pegando esse gancho do que o Renan estava falando, acho que a mensagem final particularmente, que eu desejo que vocês se juntem a nós nesse momento de propagar a importância dessa agenda, né? E é uma agenda do ser, é a agenda de ESG, e tudo que move todos esses movimentos somos nós, né, seres humanos. Obrigada, Soraya, mais uma vez. Imagina. E eu espero vocês na próxima live. Nos próximos dias já vamos divulgar um assunto bem interessante, que vai ser a respeito de impostos na agenda de ESG. Obrigada, uma boa noite para Portugal. Agradeço a todos também, boa noite para todo mundo, espero que vocês tenham um final de tarde aí bem bacana e com novos insights. Obrigada, Renan, valeu, obrigada a todos. Valeu, gente, obrigado.